E se ele não quiser? Você já parou para pensar que talvez a pessoa que Deus tem para sua vida não queira cumprir o propósito do Senhor? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Continuando na narrativa de Gênesis 24, o capítulo 24, versículo 8, vai dizer assim: Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu mandamento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então, pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre esse negócio. Aqui é mais um momento da narrativa em que Abraão envia o seu servo Eliezer para buscar uma esposa para Isaque, em que Abraão deixa claro mais uma questão. Talvez a mulher não queira. E quando chega esse momento, Abraão diz para que ele fosse livre desse juramento. E muitas vezes a gente não pensa sobre isso, sobre o ser livre, sobre o livre-arbítrio, sobre o que nós podemos. E o Senhor, Ele nos dá essa liberdade. Ele nos dá essa liberdade de escolha, por mais que Ele tenha alguém para nos apresentar, por mais que Ele coloque pessoas no nosso caminho, Ele também nos dá essa liberdade de escolher estar com essa pessoa, de estar com as pessoas que Ele coloca no nosso caminho. E aqui é um momento muito importante da narrativa, porque eu acredito que é nesse momento em que muitas coisas são definidas, o momento em que o Senhor nos mostra o plano dele, como a palavra diz, que os nossos dias já estão escritos no livro dele. Então, ele gentilmente nos mostra o plano e ele diz: agora é com você. Esse é o meu plano. Você quer seguir o meu plano ou você quer seguir o seu plano? E eu penso que nesse momento fosse muito difícil para Eliezer, porque ele não estava fazendo uma escolha para ele, mas ele estava fazendo uma escolha para Isaque. Ele deveria observar uma mulher que fosse adequada para o filho de Abraão, uma mulher que fosse fazer parte do plano de Deus, da promessa de Deus, a promessa que Deus tinha dado para Abraão, de o abençoar e fazer dele uma grande nação. E nesse momento, trazendo para as nossas vidas, nós pensamos sobre o que nós podemos e o que nós não podemos fazer, mas quando nós pensamos principalmente que o Senhor, Ele não nos obriga, Ele nos dá essa liberdade, e são nesses momentos que os planos mudam. Eu creio que Deus, Ele não muda o propósito, né? Aquilo que Ele estabeleceu, cumprir o propósito dEle, para glorificar o nome dEle, Ele vai cumprir. Mas no meio desse caminho, os planos mudam, os planos podem mudar a partir das nossas escolhas, a partir do momento que a gente aceita ou não o plano de Deus. E pensando nisso, eu me lembrei de um texto que eu gostava muito de falar com o Senhor em oração. É o texto de 2 Reis, que se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 20. É o momento em que Ezequias adoece e ele faz uma oração ao Senhor. Deus envia o profeta Isaías para poder falar com ele sobre a morte dele, sobre o plano do Senhor, aquilo que Deus tinha determinado fazer. E naquele mesmo momento, diz que Isaías entrega a palavra para ele,
que diz assim: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. E naquele exato momento, o texto vai dizer que ele virou o rosto para a parede e ele orou ao Senhor. E ele disse: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois, o versículo 4, e sucedeu, pois, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, e depois dessa oração de Ezequias, imediatamente o Senhor deu uma palavra para o profeta Isaías, dizendo assim: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Esse texto, ele traz muitos ensinamentos pra gente, principalmente o amor do Senhor, e a lembrança dele na promessa que ele fez a Davi, de manter a descendência de Davi. E, na verdade, o que eu quero trazer para esse texto que nós lemos hoje, de Gênesis 24, é que o Senhor, ele muda o plano, ele muda aquilo que ele estabeleceu. Nesse momento da narrativa, né, do rei Ezequias, ele já tinha ali decretado a morte de Ezequias, e a partir de uma oração ele viu a sinceridade, ele viu o coração de Ezequias e ele resolveu dar para ele mais 14 anos, para que ele tivesse tempo também. Mais à frente na narrativa, nós vamos ver que talvez ele não tenha arrumado a casa dele, como o Senhor disse, mas ainda assim o Senhor foi firme, foi fiel à palavra dele, de acrescentar mais 14 anos de vida a Ezequias. E o Senhor, ele faz isso também com a nossa vida. Quando nós decidimos dizer não, fazer uso do nosso livre-arbítrio para o plano de Deus, ou nós decidimos até nos colocar em oração, abrir o coração para o Senhor, eu creio que Ele muda o plano dele e Ele movimenta todas as coisas e nos conduz para uma rota diferente. Então, assim, talvez você esteja pensando, né, e se a pessoa não quiser? Se essa pessoa que está vindo, né, como eu falei ontem, se essa pessoa que o Senhor tem para mim não quiser cumprir o propósito de Deus? É muito simples, né? Como eu li aqui, tanto na narrativa de Gênesis 24, quanto na narrativa de 2 Reis 20. Deus, ele muda o plano, né? E ele vai te apresentar uma outra pessoa, ele vai colocar uma outra pessoa no seu caminho. E até mesmo se for ao contrário, e nós não quisermos, nós temos esse direito, esse livre-arbítrio de dizer não, e o Senhor, Ele simplesmente vai nos acolher como um bom pai que Ele é, e vai mudar o plano, mas vai manter o propósito, né? E você vai casar, talvez não como você pensa, talvez não com a pessoa que você pensa, mas o Senhor, Ele vai cumprir o propósito dEle. Ele vai cumprir a palavra que Ele te deu, aquilo que Ele te prometeu. Talvez o Senhor já tenha te prometido um casamento. Talvez Ele já tenha falado com você sobre a sua geração.
e você viu os anos passarem. Talvez o Senhor já tenha dito para você arrumar a sua casa, para você se preparar, para você colocar as coisas em ordem, e você ainda não tomou uma posição, você ainda não começou a se movimentar, porque a oração também é ação. Mas hoje, essa é a palavra que Deus trouxe para eu compartilhar com você, para que você siga a direção de Deus, né? E que para você realmente orar, colocar o seu coração, a sinceridade do seu coração diante dele. E eu creio sim que o plano dele é perfeito, a vontade dele é perfeita, boa, agradável. E eu creio também que ele muda o nosso coração, que muitas vezes não quer cumprir o plano, não quer fazer, né, aquilo que ele tem. Ele mostra o plano pra gente e a gente fala assim: poxa, Senhor, mas isso aqui não é o que eu quero, não é desse jeito que eu te pedi. Mas eu creio que o Senhor também é poderoso para moldar o nosso coração. Quando nós temos um coração quebrantado, um coração ensinável, um coração disposto a ouvir, a obedecer a voz dele. Então essa é a palavra que eu deixo para você hoje. Que você espere sim por aquele que está vindo, e no meio do caminho, se os planos mudarem, que você descanse no Senhor. É uma palavra que uma amiga compartilhou ontem em um grupo que eu faço parte, é uma palavra que eu gosto muito. É o Salmo 37, que diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E muitas vezes a gente precisa fazer isso, né? Olhar para o plano e falar: tá bom, Senhor, eu me deleito em Ti, e eu creio que o mais o Senhor fará. Eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu caminho, eu confio no Senhor, né? E com certeza a gente vai viver o melhor de Deus. Então, que você fique com essa palavra hoje, e que você possa também compartilhar essa palavra com outras pessoas que precisam ouvir, que precisam descansar o coração no Senhor. E se você também tiver algum pedido de oração, se você ainda não é seguidor do canal, que você ative aí os sininhos de notificação para você receber os vídeos. Se você chegou hoje e você está vendo essa mensagem, ela faz parte de um propósito que Deus colocou no meu coração durante os próximos 40 dias até o meu aniversário, para trazer aqui reflexões, não só para me preparar, mas para incentivar você também que está buscando pelo casamento, orando para você se preparar, e compartilhar, né, as palavras que Deus tem falado, trabalhado comigo, ministrar o seu coração. E hoje eu quero fazer uma oração também. Não é esse propósito, mas eu quero fazer uma oração pela minha, pela sua vida, e crer que o plano do Senhor, ele é perfeito. Amém? Pai, nesse momento eu quero apresentar as nossas vidas a Ti, agradecer porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E quão bom é saber que nós podemos descansar, Senhor, na Tua vontade, descansar nos Teus braços, como um bom pastor que o Senhor é. O Senhor nos leva às águas tranquilas, às águas de descanso. O Senhor refrigera a nossa alma.
E o Senhor fala conosco de forma que só o Senhor pode falar. Eu oro, Senhor, por mim, mas eu oro também por essas pessoas que estão acompanhando os vídeos, acompanhando as palavras que estão sendo ministradas, que estão buscando, Senhor, pelo casamento, que estão buscando cumprir o propósito do Senhor. Que o Senhor nos ajude a descansar, a nos deleitarmos em Ti. Que o Senhor nos ajude a entender, a compreender o Teu plano e dizer sim para o plano do Senhor, que é o melhor para as nossas vidas. Nós cremos. Se porventura o nosso coração não está alinhado com o Teu coração, hoje eu peço que o Senhor nos alinhe, que o Senhor nos ajude a organizar a nossa casa exterior, mas principalmente a nossa casa interior, onde o Espírito Santo do Senhor habita. Que o Senhor nos ajude, Pai, a entender e compreender aquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas, nesse tempo que se chama hoje. E eu te agradeço. Muito obrigada pelo cuidado do Senhor com o nosso coração. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. E muito obrigada a você também que está aqui comigo. Estou muito feliz. E é isso. Até amanhã. Tchau, tchau.